a qual ele recebeu revelações vindas da parte do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus mostrou para o apóstolo João coisas grandiosas sobre o povo de Deus, bênçãos grandiosas a qual Deus promete ao seu povo. Mas Deus também revelou a João as coisas que vão vir sobre a igreja, as pragas, as maldições que vão vir sobre o povo que não querem adorar ao Senhor. E aqui João, ele teve uma visão e foi arrebatado em espírito. E o Senhor chegou até ele e disse: escreve cartas às 7 igrejas que estão localizadas na Ásia. E ele vai começar a falar, a escrever sobre a igreja de Éfeso, a qual a igreja de Éfeso, se você pegar para estudar nos livros a qual o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja de Éfeso, era uma igreja a qual era uma igreja obediente à palavra do Senhor, uma igreja a qual buscava a presença do Senhor, a qual praticava a verdade. A Bíblia vai relatar que a igreja de Éfeso era uma igreja que aborrecia quando via alguém pregar mentira. Assim como nós lemos aqui, eles se aborreciam com as obras dos nicolaítas. Para quem não sabe, os nicolaítas na época eram falsos doutores das leis que pregavam o falso evangelho, eram hereges na fé, que pregavam falsas doutrinas. E a igreja de Éfeso se aborrecia com eles, não gostavam das obras deles, porque a igreja de Éfeso era uma igreja séria, uma igreja a qual buscava a presença do Senhor, uma igreja a qual demonstrava o amor de Jesus Cristo pelas almas, a qual buscava pela presença do Senhor todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja que, quando se tratava de fazer algo para o Senhor, eles faziam com amor, eles faziam com apreço, eles não reclamavam, eles nunca estavam cansados para fazer que seja uma mínima coisa para o Senhor. Era uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas no versículo 4 adiante, nós podemos ver que a igreja começou a se afastar do Senhor. A igreja começou a relaxar espiritualmente. A igreja não queria mais buscar, a igreja não queria mais orar, não queria demonstrar o amor pelo próximo. Por quê? Porque o amor da igreja tinha esfriado. Então João teve a visão aqui, a qual Deus trouxe uma revelação, para que a igreja se arrependesse e voltasse ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando nós chegamos na igreja, a qual nós se convertemos e a qual nós sentimos a presença do Senhor maravilhosa, a qual nós não queremos sair da igreja, a qual nós queremos buscar, a qual nós queremos orar, a qual a nossa alma anseia só em falar em Cristo. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor é quando nós sentimos a presença do Senhor, quando nós estávamos orando todos os dias, buscando, fazendo leitura da palavra. Esse é o primeiro amor. E a igreja de Éfeso estava afastada, ela parou de praticar as boas obras e começou a relaxar na fé. Creio eu que os irmãos até mesmo iam para a igreja, mas não queriam praticar, não queriam fazer mais as coisas para o Senhor. Começou a se esfriar espiritualmente. E Deus manda aquela igreja se arrepender. Por quê? Porque Deus, Ele não quer um povo frio espiritual. O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer um povo morno espiritualmente. O Senhor Jesus Cristo quer uma igreja que glorifica o nome santo dEle, o nome poderoso dEle, uma igreja que busca a presença dEle frequentemente. Aleluia, glória a Deus. E o povo começou a se esfriar. O povo começou a afastar grandemente da presença do Senhor. Creio eu que não havia mais milagres naquela igreja. Começaram a parar de fazer coisas boas para o Senhor. E a igreja era uma igreja que buscava muito. Então Deus olhou e reparou que eles estavam longe. E falou: lembra-te de onde tu caíste. Arrependa e volta a praticar
as boas obras, as obras que vocês faziam, as obras boas. Voltem a buscar a minha presença, volte a evangelizar nas ruas, nas praças, buscar as almas para mim. Deus veio até a igreja, aquela igreja, porque era uma igreja amada do Senhor. Aleluia. E quantas vezes no meio de nós começamos a se esfriar espiritualmente, nós começamos a se afastar da presença do Senhor, nós paramos de orar, nós paramos de jejuar, nós paramos de fazer a leitura bíblica e começamos a se afastar da presença do Senhor. Deus, Ele não quer isso para a minha vida e nem para a sua vida. Então, se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é para dizer para você que Ele quer que você retorne ao primeiro amor, o primeiro amor a qual você buscava, o primeiro amor a qual você jejuava, o primeiro amor a qual a sua alma ansiava estar fazendo aquilo para o Senhor, seja nas mínimas coisas. Quando os líderes espirituais pediam para fazer mínimas coisas para Deus, você fazia com amor. Volte ao primeiro amor, porque Deus, Ele quer que nós estejamos no primeiro amor todos os dias, que nós não vemos relaxar na fé, que nós não vemos ser crentes mornos. Nós devemos glorificar ao Senhor todos os dias, entoar glórias ao Senhor. Aleluia. Você pode ver que muitas das vezes no meio gospel as igrejas estão mortas espiritual, estão afastadas do Senhor. Mas todos os dias nós temos que estar dispostos a fazer algo para o Senhor, a buscar as almas para o Senhor. Nós devemos cumprir o chamado que o Senhor Jesus tem em nossas vidas, buscar as almas lá fora. Assim como o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem para mim e para você: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus, Ele não está pedindo, Jesus, Ele está nos ordenando a buscar as almas lá fora. Por quê? Porque todos nós ansiamos, todos nós necessitamos da presença do Senhor. Nós não podemos querer guardar a presença do Senhor apenas para nós. Nós temos que pregar o Evangelho para as almas que precisam. Nós devemos lembrar de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos colocou. Eu me lembro muito bem que antes de eu se converter, eu ia muito para as festas, eu ia muito para os jogos de futebol com os meus colegas, e ali gritava, ali fazia as coisas ilícitas, bebia, até mesmo fumava. E eu comecei a orar ao Senhor, falei: meu Deus, obrigado, Pai, por ter me tirado desse mundo, obrigado, Senhor, por ter me tirado das trevas. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor me usa para estar ganhando as almas, estar buscando as almas da onde o Senhor me tirou, porque nossa alma tem que ansiar, estar fazendo as coisas para o Senhor todos os dias. Aleluia. Nós devemos buscar, nós não devemos ficar parados na fé. Você pode ver que o profeta Samuel, ele estava prestes a morrer ali, ele estava doente, mas ele disse: o que? Eu não posso parar, porque se o Senhor pode me pegar desprevenido. Nós não podemos parar na fé, nós não podemos relaxar espiritualmente. Nós temos que estar dispostos a buscar a presença do Senhor todos os dias, porque a presença do Senhor é o que nos fortalece, é o que nos mantém de pé. Muitas pessoas caem, muitas pessoas se afastam do Evangelho, porque elas começam a parar de fazer leitura da Bíblia, começam a parar de orar, e aos poucos a pessoa vai caindo. Uma alma, ela não cai do dia para a noite. Uma alma, ela não está aqui hoje pregando e amanhã se desvia. Eu li em um livro uma vez uma palavra muito forte, que dizia da seguinte maneira: um cristão, quando ele cai, um cristão, quando ele se desvia, é semelhante a um barco que está no meio do oceano com um pequeno furo. Aos poucos o barco vai se enchendo de água, aos poucos o barco vai começando a afundar, e quando pensa que não, o barco afunda e o cristão cai. Então nós temos que tampar todos os buracos, todas as brechas espirituais da nossa vida. Por quê? Porque se nós não tamparmos, nós iremos cair.
O que nós podemos fazer para não cair, não errar, não falhar? É buscar a presença do Senhor, é consagrar a nossa vida em oração, é buscar a leitura da palavra, jejuar todos os dias. O cristão, no mínimo, ele tem que jejuar 3 vezes na semana, para ele continuar de pé. Cristão que não jejua, cristão que não ora, cristão que não lê a palavra, vai cair. Por quê? Porque o nosso alimento espiritual é a palavra do Senhor. O nosso alimento espiritual é a leitura da palavra, é a nossa vida em comunhão com Deus, em oração todos os dias. Oh, glória Aleluia. a Deus. O Senhor, Ele se faz presente no meio de nós. O Senhor, Ele quer operar. O Senhor, Ele diz para mim e para você nessa noite que Ele quer você de volta ao primeiro amor. Ele não quer que você fique morno na fé. O Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer ver você dando glória, você exaltando o nome dEle. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor muitas das vezes não opera milagre no meio dos cristãos, é porque o povo já não crê mais que Deus faz milagre. O povo, muitos dos povos estão espiritualmente dormindo na fé, não crê que Deus realiza milagre. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o Deus de ontem é o Deus da Bíblia, que curava os enfermos, que quando falava para o paralítico andar, o paralítico andava. Esse mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje que está aqui nessa noite. Então glorifique o nome do Senhor, porque o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Israel se faz presente na casa. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é teu nome, ó Pai. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como se encontra a sua alma. Muitas das vezes se encontra abatida, muitas das vezes se encontra fraca, até mesmo pensando em desistir dos caminhos do Senhor. Mas se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, o Senhor te diz: continue a remar, não abandone o barco. Se você chegou aqui cansado, fraco, oprimido e abatido, eu profetizo na vida de vocês, de cada um que está aqui, que você vai sair transbordando da presença do Senhor. Você que muitas das vezes já não sentia mais a presença do Senhor, você que muitas das vezes já não falava em línguas, eu profetizo na sua vida que a partir de hoje, você vai voltar ao primeiro amor, você vai sair cheio da presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos a estar ficando de pé. Eu estarei fazendo uma oração.